Agora é a vez da Cláudia Raia, que ela tá virando notícia que ela pode captar até mais de 5 milhões de reais para fazer 2 peças de teatro, alguma coisa assim. 5 milhões e você ainda tem que pagar para assistir, mesmo assim. É um assunto que vem e que volta. Quando algum artista, ele é colocado, sabe, em destaque, porque ser exposto não é a melhor palavra para isso, porque é um assunto público, porque envolve dinheiro que seria público, porque são valores monstruosos para artistas que já são milionários, mas são pessoas que não querem abrir a carteira para poder investir no próprio projeto e aí acabam fazendo essa pataquada. Só que o meu vídeo não vai ser só sobre isso, mas vai ser sobre todos os artistas. E aí que um monte de gente discorda de mim. E aí que começa a coisa caótica. Essa lei, pelo que eu entendi, que é a lei de incentivo à cultura, e cuidado que eu sou burra, mas pelo que eu entendi, o artista, ele pega o projeto dele e mostra pro governo. Se o governo aprovar, aí ele pode pegar o projeto e levar para empresas, e as empresas escolhem se querem patrocinar ou não, com dinheiro que seria imposto. Aí, em vez de pagar imposto, eles patrocinam o projeto. E, assim, tem 3 filhos da puta nessa história. O primeiro é o próprio artista, que ele vê o projeto fútil dele e acha que tem valor para a sociedade no mundo onde o governo não alcança pessoas ou que estão passando fome, ou até, sei lá, casos mais, tipo, pessoas que já pobres, que mesmo assim não conseguem pagar os próprios impostos e acaba se ferrando por causa disso. Mas esse artista acha que o projeto dele é mais especial e merece prioridade. E o governo também, porque como é que esse tipo de coisa passa, sabe? Como é que o governo acha que esse tipo de coisa merece dinheiro nesse universo que a gente vive. E lógico que as empresas, que elas escolhem qual projetos elas vão tacar dinheiro. É que assim, por mais que pagar imposto não é gostoso, só que você prefere dar 5 milhões para uma peça de teatro da Cláudia Raia, que já é uma pessoa rica, sobre uma peça de teatro que não tem nada de bom para a sociedade, prefere dar lá os 5 milhões para isso do que, sei lá, dar um dinheiro que em teoria o governo ia converter para a sociedade, mas a gente sabe que existe corrupção, essas coisas. Mas mesmo assim, a primeira parte é tranquila, porque eu sei, qualquer pessoa, no sentido de eu e você, não é a favor desse tipo de coisa, de ficar dando dinheiro pra pessoa já rica, né? E tipo, 5 milhões, o que ela vai fazer com isso? Se não for pra construir um prédio pra poder fazer o teatro, eu não vejo sentido. O que uma pessoa vai fazer com tanto dinheiro? E mesmo que eu fosse fazer um prédio, eu preferia que isso fosse dado pra um hospital do que pra negócio de teatro. Cara, se tivesse faltando dinheiro, pra mim, ela teria que fazer o que a gente faz quando a gente quer investir em alguma coisa. O que a gente faz? A gente corta gasto. É uma pessoa que tá com a cara toda botocada, sei lá, aceita a idade, junta dinheiro e vai atrás. Mas não, é isso, sabe? Essa sensação que eu acho que passa na cabeça das pessoas de que é especial e de que precisa de que outra pessoa dê, sabe? É tão especial assim que você não coloca seu próprio dinheiro no projeto, você tem que pegar o dinheiro do governo, que iria para o governo. E é difícil pegar 5 milhões. Que nem eu falei no vídeo do Pelé, são quantidades de dinheiro assim que eu não consigo compreender. E eu acho que se você vir na mesma realidade que eu, você também não vai conseguir compreender. É tipo aqueles vídeos de planeta, sabe? Que a gente não consegue entender o tamanho da coisa. O problema que eu acabo tendo com muitas pessoas é a minha posição em relação a isso. Das pessoas acaba aqui, só a gente rica que, sei lá, se ela quisesse, ela conseguia uns patrocínios, já conseguia um dinheiro parecido. Só a gente rica não deveria. Eu, pessoalmente, acredito que ninguém deveria. E olha, o pessoal fala tanto de local de fala, eu tenho. Vocês sabem que eu sou artista, aspirante, fracassada, deu tudo errado na minha vida.
E por estar nesse universo, por estar nesse mundo, mesmo assim, eu acho que ninguém... E deixa eu explicar primeiro por que eu acho que não faz sentido nenhum tipo de projeto, seja projeto de pessoas ricas ou projeto de pessoas não ricas. Eu sei que quer ser um artista iniciante, um artista que não é ninguém, que não tem patrocínio. Gastei um dinheiro aí que eu nem tinha, depois a gente se resolve com o banco pra tentar fazer um sonho acontecer e não acontecer. E tá, mas isso é problema meu. E aí que tá, foi uma coisa que eu escolhi pra mim e não deu certo. Eu acho que quando você começa a levantar isso e querer envolver outras pessoas ou a sociedade em relação a isso, eu acho que aí começa um problema. Meu lugar favorito pra discutir isso é em faculdade. Que existe uma aura em cima das pessoas artistas, como se elas fossem pessoas evoluídas a mais da sociedade, só porque elas fabricam arte. E aí, tipo, você tem que proteger a pessoa, proteger o que ela tá fazendo. E é como, sei lá, sabe aquelas crianças que fazem um rabisco e mostram pros pais, e os pais pegam o desenho e colam na geladeira pra tentar incentivar a criança a continuar fazendo aquilo? Eu sinto que a sociedade faz isso com os artistas. Só que o problema é que todos nós somos adultos, a gente sabe que se a gente insistir em uma coisa, pode ser que dê errado. Isso não é culpa de ninguém, a não ser da gente que escolheu isso. Não é que o universo escolheu a gente pra ser uma coisa, a gente que escolheu seguir um sonho. Infelizmente, nem todo mundo sonha com algo concreto, como, sei lá, uma carreira concreta, uma carreira fácil. Tem gente que acaba escolhendo umas coisas assim que não faz sentido mesmo. Tipo, você querer ser metaleira no Brasil. Pra mim, o incentivo à cultura deveria ser para coisas históricas com peso histórico, sabe? Eu uso muito exemplo do museu. Existem muitos museus que são pagos e tem muita gente que, mesmo que tenha curiosidade, não tem R$10 nem R$10 para pagar a entrada. Ou existem monumentos que estão pedrejados ou abandonados pela própria população, que estão lá esperando e ninguém faz nada. Ou até tem coisas que estão acontecendo que a gente poderia trabalhar com isso, a gente poderia fazer homenagens, fazer artes com isso. Tipo seminários, coisas com professores de história ou pessoas aí no meio, pra ir em escolas ou deixar aberto a qualquer pessoa que tenha curiosidade, porque o Brasil tem uma identidade cultural, ele tem uma história que a gente meio que ignora, porque não é prioridade. A gente acaba ficando esse povo sem identidade, sendo que a gente tem muita identidade, a gente tem as nossas próprias coisas, que nem, sei lá, a gente olha para países da Europa e vê eles todos assim, com uma coisinha e tal, com a coisinha que diferencia eles das outras pessoas. O Japão, por exemplo, é um dos maiores exemplos disso, de ter uma cultura forte mesmo com a modernidade. E o Brasil meio que tá perdendo isso, porque não é prioridade, sabe? Do que simplesmente ajudar artistas como eu, aleatórios. Ou então, até que tem um dinheiro aí envolvido, só que corrupção, né, gente? A gente tem que entender que nem tudo que acontece é algo que tem um impacto sério, algo que vai fazer parte da história do Brasil. Mesmo que, sei lá, fez algum barulho, é só olhar no passado, muita coisa aconteceu, mas só pouca coisa realmente faz parte da nossa estrutura como Brasil. E, tipo exemplo, a Anitta. É uma pessoa que fez muito sucesso, ainda tem um sucesso, que tentou ir lá pra fora e tal. Só que daqui 50 anos, a gente não vai lembrar disso, porque o que ela faz, um monte de gente faz igual. Então meio que vai se perder, entende? Também não tem nenhum, como eu disse, impacto de verdade. E se você for até forçar, é até um impacto negativo. Porque você sair lá fora e ficar forçando esse estereótipo de que a mulher brasileira é uma pessoa fútil, uma pessoa promíscua, uma pessoa que só quer certas coisas, não é algo positivo pra gente. Até se você fosse estender a cultura do funk, por exemplo, é algo assim que não dá benefício pra ninguém, muito menos para as pessoas da favela, por exemplo. Você ficar romantizando o uso de drogas, ficar normatizando sexo desenfreado, violência, até estupro contra menores, essas coisas assim super absurdas. Por mais que sim, funk é cultura, porque é cultuado por uma sociedade aí, ainda não é algo assim positivo pra gente, e algo que, se os anos passarem,
não vai ter um grande impacto, a não ser um impacto negativo. Mas se você olhar para o Brasil de cima, você vai ver que tem muita coisa boa, muita coisa que de fato inspira as pessoas, que faz parte da nossa identidade, que está sendo apagada por causa de coisinha pop, entende? Só que aí eu estaria usando o exemplo das pessoas famosas. Só que pra mim, o valor da Anitta como artista é a mesma coisa do valor de, sei lá, de uma cantora de funk da esquina por aí, ou de uma cantora pop. Pra mim, é a mesma coisa. Independente da fama que elas têm, independente do projeto que elas tenham. É a mesma coisa. Eu, pessoalmente, não me acho melhor do que uma cantora de funk, uma cantora de pop ou coisa do tipo. Eu acho que todas nós estamos tentando fazer entretenimento, mesmo que a nossa abordagem seja de uma forma diferente. No final do dia, é entretenimento. Então, não vejo por que você colocar um peso mais em um. Eu vou até falar sobre isso. Eu tô tentando organizar isso aqui. Imposto deveria ser pensado em benefício para a sociedade e não em coisas egoístas que beneficiam só uma pessoa por algo fútil. E eu acho que o único argumento que eu vou colocar aqui, que pra mim faz mais sentido, seria do lazer, que literalmente você tem direito a ter lazer. Só que eu acho que isso deveria ser modificado para colocar como tempo livre ou folga que as pessoas têm. Em vez de dar imposto para apresentações, esse tipo de coisa, simplesmente cortasse isso, abaixasse os impostos, para que as pessoas tivessem dinheiro para poder investir naquilo que elas querem ver. Porque não é todo mundo que quer ver, sei lá, uma apresentação da Cláudia Leite, por exemplo. Não é algo que não só não beneficia ninguém, mas também não entretém todo mundo. Então, logo, por que seria ok dar dinheiro pra ela, entende? Ser artista é um privilégio, é uma atividade humana que, como eu falei 1 milhão de vezes, só beneficia você mesmo. Por mais que, sei lá, para algumas pessoas é uma necessidade, eu entendo isso. Eu entendo que, sei lá, você tem umas urgências de madrugada, de suicídio, pensando, minha nossa, não tá dando nada certo, é isso que eu quero pra minha vida. Mesmo assim, não é uma atividade necessária na sociedade para que você obrigue as pessoas a bancar isso. Infelizmente, é só um artista fracassado sem demanda. Quando você insiste do governo dar dinheiro para essas pessoas, você está praticamente tentando tampar um buraco. É isso. A arte que a gente produz é um produto. Por mais que tem pessoas que têm abordagem diferente. Eu, por exemplo, falo sobre a minha história, sobre o meu emocional, essas coisas. Mesmo assim, no final do dia é um produto. O que eu faço não é diferente do que um padeiro ou de que uma pessoa que faz trufa faz. A gente estuda, a gente se prepara para criar algo para entreter as pessoas. É isso. Não é melhor do que nada. E eu não gosto, falando de novo, eu não gosto dessa áurea que as pessoas têm em cima do artista, achando que o que a gente faz é mais importante e tem mais prioridade. Pega, por exemplo, a coisa da pessoa que vende trufa. É algo trabalhoso, eu não sei fazer isso. Imagina a pessoa vai lá e faz, anda a cidade toda. Inclusive, eu já tentei vender bolo, eu sei como é que é, e a pessoa não consegue vender. E o que ela faz? Imagina se ela fosse lá e batesse na porta da prefeitura, pedindo para a prefeitura comprar o estoque que ela não conseguiu vender, para continuar incentivando ela. Esse tipo de coisa não acontece, né? Porque já tem essa ideia de que o resto da sociedade não tem culpa do que o que você fabrica não tem demanda. E aí fica com a pessoa as consequências dela ter investido em uma ideia que não deu certo. Por que com o artista é diferente? Aí tem aquela coisa, ele tá fazendo arte e nesse sentido de que tá fabricando aí cultura. E aí a gente cai num buraco. Porque arte e cultura viraram palavras que é pra qualquer coisa. Qualquer merda que você faz é arte. Qualquer grupo que tá fazendo alguma coisa é cultura. E tem que ser protegido. É isso, a gente não tem régua. E o problema é que se a gente tiver régua, aí a gente cai em outro problema. Tem um argumento que falam que aí o governo só deveria investir em pessoas que tenham talento, que realmente estejam fabricando alguma coisa com substância. Só que o problema é que, de novo, a gente cai naquilo de que o que seria arte, o que seria uma arte boa ou uma arte ruim. E aí a gente cai na hipocrisia, porque vai muito do pessoal. Aquilo que eu considero legal, aquilo que me entretém, é diferente do que possa entreter você.
O que seria então? Lá no Ministério da Cultura ia ter tipo uma bancada estilo The Voice, que ia entrando as pessoas e aí a gente ia escolher quem merece ou não, baseado em quê, baseado em quem. E no final a sociedade teria que pagar para um certo artista para não magoar os sentimentos dele, para ele não cair na real de que ninguém quer saber daquilo. Mas tem gente que argumenta que é algo que gera empregos. Só que aí que tá, é uma demanda fantasma, porque de fato você não está gerando, você não está dando um trabalho real para a pessoa, porque não tem pessoas de fato consumindo aquilo. E aí o que vai acontecer? Toda vez que a pessoa falhar, o governo vai ter que ir lá e tampar o buraco para poder manter a pessoa num sonho. Pro artista, ia ser que nem a coisa do estoque. Toda vez eles têm que comprar um estoque que ninguém está consumindo. E para os outros empregos que iam ser gerados em volta desse artista, seriam empregos temporários que não teriam impacto para essas pessoas a longo prazo. Porque não é uma demanda real e você só está tentando forçar algo que não está acontecendo. Se a pessoa ali da esquina que toca violão, quer gravar um álbum, merece incentivo do governo, a pessoa que grava os próprios surtos também poderia ter incentivo do governo. Eu já vi muita gente criticando a produção de filmes, por exemplo, filmes com uma certa temática aí meio polêmica. E, de novo, se tudo é arte e toda arte merece, então qualquer coisa entra. Esse daí é outro perigo. Já ouviu falar em gutural? Muita gente acha isso péssimo, por mais que quem conhece sabe que não é qualquer pessoa que faz isso. Funk, eu não gosto, de novo, eu não gosto de funk. Só que se eu empinar minha bunda, eu vou travar minha coluna por uma semana. Não é porque você não valoriza, porque algo não te toca, que você, sei lá, tem direito de escolher uma coisa ou não nesse sentido. Porque quem seria a cultura... Quem seria a expressão individual de cultura que seria escolhida e quem seria não? E aí a gente caía no preconceito. E aí que tá, muita gente fala que a Lei Rouanet é uma forma de combater preconceito. E aí eu fico o quê? Eu acho que existem formas melhores de você combater o preconceito, como por exemplo, você colocar psicólogos em escola, sociólogos, esse tipo de pessoa, que vai até os indivíduos e faz de fato algo profundo, algo por dentro, por causa que, como eu vivo dizendo, você colocar foto de alguém em toda a parede de toda parte da cidade não vai fazer as pessoas gostar de alguém. Coloca isso em paralelo a artistas extremamente famosos que todo mundo odeia. E são pessoas que estão em evidência. De novo, você evidenciar uma arte, uma cultura, qualquer coisa, não faz as pessoas quererem adotar isso. Aí tem gente que fala que é uma forma de você combater a desigualdade social entre artistas ricos e artistas pobres, dando oportunidade para os artistas pobres terem trabalho e cai na coisa da demanda. Porque você, de fato, não tá dando trabalho para essa pessoa, você tá dando algo invisível para ela. Você vai lá, libera um dinheiro pra pessoa fazer um filme aí, muito aleatório, pra, sei lá, 6 pessoas assistirem, que são as pessoas que produziram o filme. Aonde é que isso está ajudando alguém? Eu acho que se você pegasse dinheiro, ou, que nem eu disse, cortasse os impostos para dar mais poder para as pessoas, ou você simplesmente... Eu sei que tem gente que vai falar que não é bem assim, porque isso não ia garantir que as coisas iam ter um preço mais acessível. E eu acho que isso aí é um pouquinho mais complexo e não cabe nesse vídeo. Ou você pegasse esse dinheiro e investisse em dar cursos técnicos para as pessoas terem, sabe, subirem de vida, terem de fato emprego para poder investir nas próprias coisas. Ou sei lá, coisas envolvendo arte, sei lá, você ensinar alguém a tocar violão. É bem mais vantajoso não só para essa pessoa, porque se tudo der errado, ela pode virar professora de violão, por exemplo. Eu já ouvi, acho que foi a Cláudia Leite que falou que ela merecia ganhar o dinheiro por causa que isso seria uma forma dela poder levar o trabalho dela para pessoas mais pobres. No caso, ela ia fazer de graça. Tem muita gente que fala isso, que cai na coisa do lazer, né? De você poder oferecer lazer. Caiu de novo, né? Eu sempre fico andando em voltas, né, no assunto. Que, como eu disse, né, não é todo mundo que quer assistir Cláudia Leite, porque aqui a gente ia ter que pagar por causa disso, entende? E até colocando assim, tem gente que vai no show porque é a única coisa que tem pra fazer.
porque as pessoas estão pagando muito imposto e não sobra dinheiro para fazer as besteiras que elas querem. Aí acontece o show de fulano e ela acaba indo mesmo não gostando. E não, isso não é bom para ninguém. Tem muita gente que fala também que é uma questão de é melhor o imposto ser dado para algum artista do que a gente sabe que vai acontecer com o imposto se o governo pegar. E eu acho que não. Eu acho que essa ideia deveria ser reutilizada. Por exemplo, em vez da empresa pagar imposto, ela fosse lá e pagasse livros para a escola, ou pagasse marmita. Porque, pega o exemplo da Cláudia Leite. A Cláudia Leite achando que tá fazendo caridade, fazendo show lá para as pessoas pobres. Caridade para mim seria se desse marmita para as pessoas, desse alguma coisa de fato. Por causa que o que você acha que ajudaria mais as pessoas? Fazer um show aí de 1 hora ou você dar alguma coisa de fato para elas? Entende? As empresas, se elas investissem direto nas coisas e aí elas mostrassem lá a notinha fiscal, acho que seria bem mais vantajoso do que você ficar dando coisa para artista. E eu vou falar de novo, a gente não é especial. É especial pra gente. O que eu faço pra mim é especial pra mim, é algo que eu amo, é algo que eu quero de fato. Só que é algo que só me beneficia a mim como pessoa, não o resto da sociedade. Eu acho que a sociedade não deveria pagar por algo que não é essencial. Algo que, como eu disse, não tem impacto. Não tem um porquê. E eu ouvi gente dizendo que eu tenho esse tipo de opinião porque eu sou uma pessoa frustrada, porque o que eu fiz deu errado. E eu penso assim, se eu sou tão frustrada, assim, eu sou frustrada, mas nesse sentido, era simplesmente eu engolir meu orgulho, ir até o governo e pedir dinheiro para poder fazer meus projetos. Do que simplesmente ficar aqui defendendo uma coisa que no final também não vai me dar nada em troca de eu ficar aqui enchendo o saco, reclamando e pra, sei lá, 10 pessoas assistir. Só que pelo menos ninguém tá pagando por isso. Será que eu deveria fazer isso? Será que eu vou levar meu projeto, o projeto do meu canal lá pro governo, falando que eu quero o meu cantinho pra mim poder reclamar, falar minhas coisas aí, agora me dá R$1 milhão pra mim poder produzir. Eu lembro que teve um blog de poema que ganhou incentivo. Um blog de poema. É isso. A gente, como sociedade, meio que concordou de uma forma imposta a pagar imposto pelo bem da sociedade. Então vamos usar esse dinheiro de uma forma que realmente faça bem para a sociedade. E não para uma meia dúzia de gente fracassada. Eu sei que dói, velho. Dói de verdade mesmo. Mas é a vida, né? A vida é só frustração mesmo, só sofrimento mesmo.